maravilhosa, ela é muito cativante e ela é poderosa. E quando nós voltamos o nosso coração para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem para nós, a gente se completa, a gente se realiza. Nós só podemos nos sentir completos se nós cumprirmos o propósito a qual Deus nos criou. Ainda que a nossa vida ela é regida por regras que devemos cumprir, leis e princípios. Esses princípios que eu quero falar para você nessa tarde é que estabelecem a nossa vida pessoal. Existem princípios naturais que determinam o caráter, e através da determinação desse caráter determina também aonde nós queremos chegar. E existem princípios espirituais que regem todos os seres humanos, independente de estar com a igreja, de crer em Jesus ou não. Esses princípios regem a vida de todo ser humano. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos já nasceram destituídos da presença de Deus. Agora, para a gente poder voltar a restituir a glória de Deus em nós, só há uma maneira, só existe um caminho. João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É tão interessante quando a Bíblia nos ensina isso, que Jesus não diz assim: eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Ele diz de maneira muito categórica, com um artigo definido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo, como nosso Senhor e Salvador, após nós confessarmos, o que resta então, a partir do momento que eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, eu devo andar no processo de santificação. Olha o que a Bíblia diz para nós em Hebreus 10:26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, a partir do momento que eu peco voluntariamente, mesmo depois de ter conhecido a Cristo, mesmo depois de ter confessado a Cristo, se eu pecar voluntariamente, a Bíblia diz em Hebreus 10:26 que já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então o que eu devo fazer? A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, a partir do momento que Jesus se tornou o meu Senhor e Salvador, eu entro num processo de santificação. A Bíblia diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu gosto quando a Bíblia é muito taxativa em dizer todos, em dizer ninguém, em dizer nunca, em dizer jamais. Quando a Bíblia nos ensina que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor, essa santificação é dois tipos de santificação. A santificação instantânea, quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, o sangue de Jesus Cristo me santifica instantaneamente. Mas também eu entro num processo de santificação progressiva. Então, quando nós falamos de santificação, é a santificação instantânea, e sem ela ninguém verá o Senhor, e a santificação progressiva. E como é que funciona a santificação progressiva? Aonde Deus vai tratar dos meus princípios, no meu caráter. São três elementos, se eu posso dizer assim, que nos santifica: o sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Por gentileza, diga assim: o sangue, o Espírito e a palavra. São os três agentes de santificação na vida de todo aquele que deseja ter um relacionamento de comunhão próxima com Deus. Então, agora que nós somos santificados através do sangue de Jesus, o Espírito Santo faz moradia em nós, e pela palavra de Deus nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus no tocante à sua santificação. Hoje, quando celebrarmos a Santa Ceia e bebermos do suco de uva e comermos do pão que representa o sangue de Jesus e o corpo de Jesus, nós estamos dizendo que através do sangue de Jesus nós fomos remidos, reconciliados, nós passamos pelo processo da justificação, da purificação
purificação da santificação. E através do sangue de Jesus Cristo, nós temos poder para vencer. Então o sangue de Jesus, ele traz remissão, reconciliação, justificação, purificação e santificação. O meu desejo, no nome de Jesus, é que nós venhamos sair daqui hoje mais santo do que nós entramos. Que o Espírito Santo trate no nosso interior e nos mude por completo. A nossa igreja é uma igreja proposital. Nós trabalhamos de maneira proposital, de maneira intencional. Nesses meses de julho, agosto e setembro, nós vamos estar trabalhando o propósito da comunhão. Esses 5 propósitos que a gente encontra lá em Atos capítulo 2, da igreja primitiva, no versículo 42 até o versículo 47, nós encontramos 5 propósitos que precisam existir para que a igreja cresça de maneira saudável: a adoração, a comunhão, o evangelismo, o ensino e o ministério. É fácil de memorizar, porque os primeiros 2 terminam com atio, a adoração e comunhão. Os outros 2 seguintes é com a letra E, evangelismo e ensino. E por último, o ministério e o serviço. Então, durante todo o ano, de maneira proposital, baseado nesses propósitos, de maneira intencional, nós pregamos sobre esses 5 propósitos. E agora, julho, agosto e setembro, por causa do período de férias, nós alargamos a nossa comunhão. Então tudo que acontece, a churrascada que a gente teve, o parque aquático em Amarante, domingo agora que vem, todas as nossas atividades visam a comunhão. E a nossa comunhão não é comer e beber, porque a Bíblia diz que a justiça de Deus, o reino de Deus, não é constituído de comida e bebida, mas de justiça, paz e amor. Então como é essa comunhão? É a coinonia. Quando nós estamos sentados na mesa lá fora, e foi colocado de maneira proposital, para que quando termine o culto, você pegue algo que tem ali na cantina, sente ali com a tua família, sente ali com os irmãos. Essa comunhão funciona, não é eu perguntando apenas como é que foi a sua semana, como é que está o seu trabalho, você precisa de uma moradia, você precisa de uma ajuda. Essa comunhão é como a Bíblia nos ensina, é onde deve haver salmos, provérbios, cânticos espirituais, testemunhos que edificam a nossa fé. Quando nós falamos de comunhão, não é comida e bebida que a cantina nos oferece, não é uma churrascada. Você sabe que na nossa churrascada, mesmo estando ali em comunhão, pessoas se posicionam. Nessa última churrascada, alguém me procurou e disse: pastor, eu quero me tornar membro da igreja. Nessa churrascada que nós tivemos, alguém que nunca veio aqui na igreja esteve conosco lá na churrascada. São ferramentas que a gente trabalha de maneira proposital para poder alcançar as pessoas. Então, julho, agosto e setembro, nós vamos estar falando sobre comunhão. A comunhão com Deus e a comunhão entre nós. Eu gostaria de pedir para você, por gentileza, se você pode, pega comigo a sua Bíblia, abra no Salmo de número 47. Nós vamos ler apenas um verso. Vou pedir a gentileza de você não fechar a sua Bíblia, deixe aberta, porque depois nós vamos para um outro número, nós vamos para o outro salmo e vamos ler o outro verso também. Salmo de número 47, o verso 8. É muito simples esse versículo, mas muito profundo também. Se você tem uma plataforma digital, em papel, você pode acompanhar conosco. Se não tem, acompanhe aqui na projeção. Diz assim para nós, Salmo de número 47, o verso 8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Queridos, é muito interessante. E hoje de manhã eu falei e eu quero repetir da mesma maneira. A mesma mensagem que eu preguei de manhã, eu prego à noite. Eu prego à tarde. Tem pastores aqui que vieram no culto da manhã, e eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui nos ajudando no culto da noite. Vamos ouvir a mesma mensagem. Com a graça de Deus, vou transmitir os mesmos testemunhos e com a graça do Senhor falar as mesmas coisas. Por que, pastor? O senhor não poderia pregar uma outra mensagem? Não, eu não quero. Eu quero pregar a mesma mensagem. Porque existe uma igreja só. Mas o público, os irmãos que vêm no domingo pela manhã,
geralmente não podem, não querem, não conseguem vir do culto de domingo à noite. Então, para que a igreja cresça de maneira saudável e eu entenda aquilo que já ensinei, que já transmiti, para me dar uma autoridade para mim poder cobrar de você, de lembrar daquilo que já foi ensinado. Porque não existe um culto mais especial, um culto menos especial. Existe sim um culto que a gente pode dizer um culto da noite, que é um culto oficial, aonde nós não taxamos, aonde a probabilidade, a facilidade dos irmãos é de estarem mais no culto à noite. Pode ser que daqui a algum tempo um culto mais oficial, aonde as pessoas estão menos desprendidas, seja no domingo pela manhã. E isso não diferencia a presença de Deus, a graça de Deus e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que a mesma mensagem que eu prego de manhã, eu prego à noite. E tem um detalhe, eu marco até o ano que eu preguei, até o mês que eu preguei. Porque assim, de tempos em tempos, eu vou pregar a mesma mensagem. Alguns sábios disse que para podermos receber uma mensagem, é preciso ser anunciada 7 vezes a mesma mensagem. Lá em casa, eu tenho um filho de 22, outro de 18 e outro de 5. O de 22 até hoje, eu falo as mesmas coisas. E eu não me canso. E com a minha mãe, não é diferente. Minha mãe até hoje me faz as mesmas perguntas, me trata da mesma maneira. E eu, sim senhora, não senhora, tá bom. Cadê a minha bênção? Eu benço a mãe. É a maneira com que ela tem. Então quando a gente repete uma mensagem, é uma maneira didática. Deus não age, é uma comida enlatada de jeito nenhum, é uma comida esquentada de maneira nenhuma, porque a mensagem não é minha, a mensagem é do salmista. Eu só estou transmitindo aquilo que já foi escrito há muitos anos atrás. O mensageiro já nos entregou a mensagem. Esse salmo de número 47, quando Deus ministrou no meu coração essa semana, eu fiquei muito feliz. Falei, meu Deus, que maravilha! Tão pequenininho esse verso, mas tão poderoso. Deus reina sobre as nações. Em tempo presente, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. É tão interessante que esse salmo de número 47, porque o salmo 93, 1 diz assim: o Senhor reina. O salmo 97, 1 diz: o Senhor reina. O salmo 99, 1 também diz: o Senhor reina. E quando há uma repetição na Bíblia, é para nos chamar a atenção. O fato é que Senhor na minha Bíblia está escrito com letra maiúscula, porque se refere ao próprio Deus, ao próprio Yahvé. Então Deus reina sobre as nações. Como é que Deus reina sobre as nações? Através dos seus atributos incomunicáveis, a sua onipresença, onipotência e onisciência e soberania. A onisciência de Deus é que Ele sabe de todas as coisas. A onipresença de Deus é que Ele está em todos os lugares. E a onipotência de Deus é que Ele pode todas as coisas. Porque são atributos incomunicáveis. Porque Deus não partilha esses atributos com ninguém. É unicamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a sua soberania. Deus é soberano. Ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e não tem que prestar contas a ninguém. Ele é soberano. Atributos de Deus. Ele reina sobre as nações. Agora, mesmo o Senhor reinando sobre as nações, qual é o intuito de Deus? Ser dono do nosso coração. E Deus nos trata na individualidade. Deus não olha aqui para um grupo de pessoas que tem um grupo de números na autoridade tributária ou na segurança social. Deus sempre vai nos olhar de maneira pessoal, como um pai que sabe cuidar dos seus filhos de acordo com cada idade e com cada geração. Lá em casa, a minha conversa com um de 22 é um papo reto. Com uma menininha de 5 anos é uma outra forma. Pastor, o senhor ama mais um que o outro? Não. É que um demonstra mais amor por mim do que o outro. Assim é com Deus. Da mesma maneira. A Ellen, ela é maravilhosa. Ela tem os seus defeitos, que já foram identificados, mas ela é maravilhosa. E ela fala cada coisa. Quinta-feira nós fomos comer no aniversário de um irmão, e quando cortaram um pedaço de bolo, o primeiro pedaço do bolo deram para ela.
Ela pegou e falou assim: esse é a primeira vez na minha vida que alguém me dá um pedaço de bolo. A primeira vez. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Falei, meu Deus. E realmente ela tem 5 anos de idade, eu tenho 46. Aquilo que não me cativa mais, cativa ela. Tem dia que ela fala assim: esse é o melhor dia da minha vida. Eu e você já vivemos tantos dias que para nós se torna comum. Mas quando ela vai na piscina, papai, esse é o melhor dia da minha vida. Lá em Amarante, eu estou indo lá essa semana, comprei bilhete antecipado. Porque tem uma arara lá no Amarante que a Ellen é apaixonada por ela. E aí a Gisele falou: Ellen, olha a arara. E ela não sabe o que é uma arara. E ela depois falou: cadê a Aurora? Pensou que é a Aurora. Até a gente explicar que a arara é o nome do papagaio, o nome do passarinho, e tirar da cabeça dela que não é a Aurora, mas que é a arara. Essas coisas nos cativam. E por que parece que a gente ama mais os pequeninos? Porque os pequeninos se entregam mais, se derramam mais, são mais autênticos. O mesmo amor que eu tenho pelo Rico, tem pelo Vale, tem pela Ellen, não diferencia. O que diferencia é o trato que um deles tem comigo. E esse trato é que faz toda a diferença. É esse trato que nos cativa. Deus não nos trata aqui como um grupo chamado Aliança Missionária, mas Ele nos trata como filhos de Deus, no individual, cada um de nós, no seu pessoal. Quando a gente olha para João no capítulo 5, existia lá no tanque de Betesda um homem que há 38 anos andava acamado. E o fato é que no versículo 6, a Bíblia diz assim: Jesus vendo o homem deitado. Que lindo! A Bíblia diz no versículo 3 que havia uma multidão, mas no meio da multidão de pessoas que estavam rodeadas de uma tradição, estava ali um homem. E estando ali a multidão, Jesus não viu a multidão, Jesus viu um homem. E o mais lindo, e sabendo o estado que se encontrava. A Bíblia faz questão de dizer isso. Jesus viu um homem e sabia do seu estado. Olha a maneira particular com que o Senhor nos trata. Ele nos vê e sabe do nosso estado emocional, físico e espiritual. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele conhece aquilo que ninguém conhece. E por causa disso, Ele nos trata pelo nome. Lá no céu eu terei um novo nome. Não sei qual será o meu nome, mas lá no céu você terá um novo nome. Será uma nova vida, uma nova terra, uma nova promessa, com um novo nome. Algo que nós nunca experimentamos até então. Jesus nos vê e nos trata de uma maneira pessoal. Entenda, Deus reina sobre as nações, mas Ele quer ser o dono do nosso coração, porque Ele é um Deus de coisas peculiares. Ele quer ser o dono do nosso coração, não só aquele que controla as nossas emoções, mas na totalidade do nosso ser. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, é tão bonito saber, e se você já ouviu esse testemunho, essa história eu vou contar para você. Tinha uma fofoqueira. Quem sabe o que é uma fofoqueira? Ela se debruçava sobre a janela e ela admirava um novo convertido, e ele passava com a Bíblia debaixo do braço. Então, um dia, ela empregada, ela olhou para aquele novo convertido e disse assim: ei, rapaz, qual é o tamanho do seu Deus? Olha que pergunta. Se perguntasse qual é o tamanho do cabelo de Sansão, talvez eu saberia. O tamanho do cabelo de Sansão é dali lá. É dali lá. Qual é o tamanho do seu Deus? Aquele novo convertido com a Bíblia debaixo do braço falou assim: o meu Deus, Ele é tão grande que o céu dos céus não pode contê-lo, mas ao mesmo tempo Ele é tão pequenininho que cabe dentro do meu coração. Esse é o nosso Deus. Ele é tão grande que o céu dos céus não pode contê-lo, mas Ele faz questão de habitar dentro de nós. Olha como é que Deus nos trata de uma maneira peculiar. Ele nos criou, mas Ele também de uma maneira individual nos amou. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos ao artigo definido o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Ali está falando de imagem e semelhança, de caráter e de espírito. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança.
O homem não foi criado numa matéria de produção. Talvez, se na Bíblia tivesse escrito assim, façamos um homem, daria margem para a gente poder dizer, foi feito um, quem sabe dois, quem sabe três, quem sabe quatro. O homem foi feito de um grupo. Não. Adão, o primeiro homem, foi feito um homem, porque o Senhor sempre vai nos tratar no individual. Ele vai se relacionar conosco de uma maneira individual. Então, nesse culto aqui, o que vai determinar a glória de Deus na nossa vida é o quanto você está disposto a se expor em amor a Ele, o quanto você está disposto a se entregar por amor a Ele. É esse Deus que reina sobre as nações. Mas o verso continua dizendo: Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Queridos, quando nós falamos de santidade, santidade não é para ser pregada, santidade é para ser vivida. Um homem na sua vida, ele não deve ser conhecido por ser um homem bom, mas ele deve ser conhecido por ser um homem santo. A medida da realização, da sua realização, é o quanto você agrada a Deus. Quanto mais nós agradarmos a Deus, mais realizados nos sentiremos. A medida do seu fracasso é o quanto você pensa em agradar a si só. E como que é interessante isso? Quando a gente fala do nosso ego, a medida da minha realização é o quanto eu agrado a Deus, e a medida do meu fracasso é o quanto eu penso em agradar a mim mesmo. Muito interessante. Eu quero que depois você assista uma entrevista que teve ontem na SIC, no canal SIC, com a entrevistadora Sandra. Achei muito interessante. Um médico muito renomado, ele está comprovando que existe morte após a vida. Morte após a vida. Porque em 20 anos de carreira você vai ouvir, foi dado ontem por volta das 10 horas da noite. Talvez se você voltar ali na programação, se tiver a sua oportunidade, você consegue ver essa entrevista que ela é muito rápida. E ele está comprovando o quê? Que existe vida após morte. Porque cientificamente falando, clinicamente falando, existe o estado da morte. Quando a pessoa já está morta, o cérebro não funciona, ela já não tem vida, não tem oxigenação, o corpo dela já parou de trabalhar e ela já morreu. Clinicamente está morta. Só que o que acontece com algumas pessoas que, através ali dos mecanismos dos profissionais, a pessoa volta a viver? Ela conta que ela estava vendo tudo que estava acontecendo. Então ela conta que ela levanta no corpo e ela vê todo mundo conversando, falando. Inclusive, um caso que chamou muita atenção dele foi de uma profissional da saúde, colega de trabalho dele. Ele estava no plantão, houve um acidente de viação, de viatura na estrada, um automóvel bateu e essa pessoa chegou no hospital morta. E para surpresa dele, no plantão dele, quem era uma amiga dele, uma profissional de saúde. Fizeram todo o procedimento, clinicamente está morta, já não tem mais vida, o cérebro já não está trabalhando e ela já está morta. Vamos tentar ressuscitá-la. Ressuscitou ela, ela voltou a viver. Então ele perguntou para ela: aconteceu alguma coisa com você enquanto você estava lá? E depois ele insistiu tanto, ela disse para ele: olha, doutor, eu não estava morta. Clinicamente eu estava morta. Eu sei que isso não tem respaldo pela ciência e pelos nossos estudos, mas eu não estava morta. Inclusive eu vi o cuidado que o senhor teve comigo, eu vi aquele que estava tratando dos meus traumas, e ao mesmo tempo eu me via deitado ali na maca sendo tratada, mas eu estava reconhecendo o meu corpo, e ao mesmo tempo eu estava vendo tudo que estava acontecendo na recepção e aquilo que eles estavam fazendo ali nos computadores. Depois ele comprovou tudo isso, e ela disse: ao mesmo tempo eu estava tendo contato com os mortos, meus familiares que já partiram, mas eu estava vendo o que ia acontecer assim. Uma profissional da saúde falando isso. E por que eu digo que o fracasso de uma pessoa está na medida que ela pensa só nela? Porque ele fala: o interessante é que ao longo dessas pesquisas, ao longo desses anos, é um fato curioso, que os egoístas não ressuscitam. Aquele que tem o ego elevado não ressuscita. Não conseguimos explicar nada disso, mas aquele que tem um ego mais elevado, dificilmente não tem caso registrado que ele voltou a viver. Ele estava vivo
casa, depois você pode assistir a entrevista se achar por bem. A medida do seu fracasso é o quanto você pensa em agradar a si só. E nós estamos num país em que nos motiva em pensarmos em somente nós mesmos. Isso me cativa, isso me prende, isso me deixa assim arraigado em querer ganhar um pouco mais, em ter probabilidade. Se hoje nesse dia eu ganhei 350, eu não estou satisfeito. Amanhã eu quero ganhar 500, depois eu quero ganhar 1.000. E ao pensar, na verdade, que um salário de 4.000 já não é tudo que eu preciso ganhar um pouco mais. A gente acaba pensando em nós mesmos, acabamos sendo egoístas. Deus, Ele é santo, e Ele é santo por si só. Ele não depende de ninguém para poder ser santo. O homem não. O homem, ele se torna santo à medida que o sangue, a palavra e o Espírito o santificam. O processo de santificação, ele inicia assim quando eu confesso a Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas ele precisa ser contínuo. Ele precisa ser progressivo. Através do que? Da leitura da palavra de Deus, da oração, do relacionamento que eu tenho com Deus. Quanto mais eu vivo a palavra de Deus, mais santo eu me torno. Não apenas conhecer a Bíblia, mas colocá-la em prática. É mais importante você aplicar na sua vida João 3,16 do que ler a Bíblia toda e não praticá-la, não colocá-la em prática. Por isso, meus irmãos, que Deus, sendo santo, que nos santifica, Deus nunca nos disse para nós sermos poderosos, ricos. Deus nunca disse na Bíblia 31.173 versículos. Em nenhum deles Deus diz assim: seja rico, seja infalível, seja cheio de dons, dotes e talentos. Mas Deus nos diz para nós sermos santos. Levítico 9:2, Deus falando a Moisés: fala à congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A ordem de Deus é para que sejamos santos. Pastor, espere ali um pouquinho. Esse versículo de Levítico 9:2 está no Antigo Testamento. Existe algum versículo no Novo Testamento? Sim, em 1 Pedro 1:15-16 está escrito assim: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, que está escrito: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Você foi chamado para ser santo. Aleluia. Assim como Deus é santo. E quando a gente usa essa palavra santo, no original é Elohim Kedosh, o Deus absolutamente santo. Por que Deus é absolutamente santo? Porque Adão e Eva foram criados santos, mas pecaram. Deus, sendo santo, Ele é incriado. Por isso é impossível Deus pecar. Deus não peca, Deus não falha. Os anjos têm uma percepção espiritual muito maior que nós. Por isso que eles dizem lá em Isaías 6, 1-3: no ano em que morreu o rei Uzias, ano de desgraça, porque possivelmente Uzias era primo de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas cobriam o rosto, e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus, Ele é santo. Alguém diz que pode ser santo, santo, santo por causa da Trindade. Outros dizem que os anjos gritavam santo porque a cada volta que eles davam no trono de Deus, eles viam uma nova faceta de Deus. Eles viam algo novo em Deus. Queridos, os anjos não sabem os atributos da reconciliação, da remissão, da justificação, da purificação. E o que eles precisam fazer? Efésios 3:10 diz isso para nós. Pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida diante dos anjos e principalmente
Deixa eu dizer isso para você. O anjo, ele não sabe o que é fumar. Ele nunca usou um tabaco. Ele nunca colocou uma ganza na boca. Não, ele nunca bebeu. Então, o que ele precisa conhecer uma nova faceta de Deus pela igreja? A multiforme graça de Deus é conhecida diante de principados e potestades. Quando nós estamos em adoração, os anjos de Deus vêm aqui na igreja. E quando eles nos deixam orando, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me libertou da prostituição. Ele não sabe o que é prostituição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou do lamaçal do pecado. O Senhor me tirou das drogas. O Senhor me tirou do vício do tabaco. Os anjos reconhecem uma nova faceta de Deus. Por isso que Isaías diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Eles poderiam ter dito: todo o céu está cheio da glória de Deus. Mas é onde que está cheio da glória de Deus? É aqui, na igreja, na casa do Senhor. Então, quando você está adorando, os anjos do Senhor estão caminhando ao nosso redor. Nós estamos num ambiente espiritual. Quando você está orando, o anjo está ao seu lado vendo: o que é isso? Eu não conheço essa faceta de Deus. Por isso eles glorificam ao Senhor. O trono para o Criador é lugar de poder, honra e glória. Como eu gosto desse poder, honra e glória. Eu sou muito bom para mim. Fala justamente do poder, da honra e da glória. O trono para Deus é um lugar de poder, honra e glória. E para nós, e para as criaturas, dentro do contexto de Isaías 6, do 1 ao 3, é um lugar de se prostrar, de adorar e de glorificar. Meus queridos, quando a gente reconhece que Deus reina sobre as nações, que Ele se assenta sobre o trono da sua santidade, então nós nos encurvamos, nós nos prostramos, nós adoramos ao Senhor e nós glorificamos o seu nome. Aqui é um lugar de você se render, de você se prostrar, de você glorificar, de você exaltar o nome do Senhor. O ímpio não se escandaliza com a glória de Deus, com o poder de Deus, com o fogo de Deus. Ele se escandalizará se um dia com o fogo do inferno, se não experimentar o fogo do Espírito Santo. Então aqui é o lugar onde você pode dizer: aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. É claro que a gente não usa de evangeliquez. E como um missionário, eu luto para mim não ser um pastor transladado. O que é um pastor transladado? É um pastor que sai do seu país, vai para outro país. E lá naquele outro país, ele cuida daqueles que são seus patrícios. É a nossa realidade. É aqui onde a maior parte é a comunidade brasileira. E se eu não tomar cuidado, eu me torno pastor transladado. E aí a gente volta para a nossa cultura, para os nossos pensamentos, para os nossos câmbios, para a nossa maneira de viver lá no Brasil. E o trabalho missionário não vai fluir. Então eu procuro a todo tempo ser um missionário nessa terra. E você está aqui nesse lugar, você não é um pastor transladado. Você veio aqui para, junto com a gente, despertar missões nessa terra e alcançar os portugueses e estrangeiros para Jesus. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Esse é o nosso objetivo. Esse é o intuito do nosso coração. Então o trono para nós é um lugar onde a gente se prostra, onde a gente adora, onde a gente glorifica o Senhor. Deus, Ele é de natureza santa. Sua santidade atua como? Do trono para o reino. Sua santidade, sua natureza aciona as bases do trono de Deus. Pense comigo, Salmo 47, 8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Se Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, a pergunta é: qual é a base do trono de Deus? Salmo 89, 14 responde para nós. Se você pode, abre comigo a sua Bíblia. É possível projetar para mim? Salmo de número 89, verso 14. O Salmo de número 89, verso 14, ele diz para nós: justiça e juízo são a base do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. A pergunta é: o que é a base do trono de Deus? Se Deus reina sobre as nações, se Ele se assenta sobre o trono da sua santidade,
Então, qual é a base do trono de Deus? A Bíblia responde: justiça e juízo são a base do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Quando a santidade de Deus é ferida por causa do pecado, aciona a justiça de Deus. Entenda uma coisa: Deus não pune ninguém, Deus não condena ninguém, muito pelo contrário, Ele dá a absolução da punição e Ele absolve aqueles que estão condenados. Ninguém que infelizmente passará a eternidade longe de Deus poderá acusar a Deus de ter condenado, porque a sua própria consciência lá na eternidade o acusará. Deus não mandará ninguém para distante dele, Deus não mandará ninguém para o inferno, de maneira nenhuma. A própria consciência da pessoa a condenará. Então espere um pouquinho. Deus é santo, Deus reina sobre as nações, Ele se assenta sobre o trono da sua santidade, e a base do trono de Deus é a sua justiça. A justiça de Deus, ela é ortodoxa, ela é plena, mas ela é benigna. Olha o que a Bíblia nos diz a respeito da nossa justiça. Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Espera aí, todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Pastor, o que é um trapo de imundícia? Dentro desse contexto, trapo de imundícia era um paninho que as mulheres utilizavam quando estavam no seu período, quando estavam no seu ciclo, quando aquele paninho era descartado, para nada servia, e muito pelo contrário, se alguém tocasse nele era considerado impuro. Assim é a nossa justiça. Nunca devemos usar de justiça própria, nunca devemos achar que temos o direito da justiça. Quando nós pecamos, a base do trono de Deus aciona a sua justiça. E qual é o objetivo da justiça de Deus? Restaurar o homem, porque a justiça de Deus, ela é precedida do juízo de Deus. O juízo de Deus é o dedo do amor de Deus. Queridos, é tão maravilhoso quando a glória de Deus vem sobre nós, que a justiça de Deus é acionada, assim como o seu juízo. Lembra do texto que eu citei, de Isaías capítulo 6? Se você vê a chamada de Isaías, o que ele diz? Ai de mim que vou perecendo. Ele diz: para, Senhor, que eu estou morrendo, porque a sua glória me visitou. O Senhor tirou do seu altar uma brasa viva e tocou nos meus lábios. Com isso eu fui purificado pelo seu toque. Mas ai de mim que vou perecendo. Por que é difícil a gente buscar a glória de Deus? Porque quando a glória de Deus vem sobre nós, a justiça de Deus também vem, o juízo de Deus também vem. Por isso que a gente começa a adorar a Deus, a gente começa a glorificar o seu nome, e a gente sente a sua presença. Daqui a pouco a gente começa a confessar os nossos pecados. Daqui a pouco a gente se sente o pior de todos, porque a justiça de Deus veio, o juízo de Deus veio, com o intuito de restaurar o homem, de alcançar o homem. Queridos, de todos os retiros espirituais que eu já passei, teve um que me marcou muito, que foi lá em Confresa, no Mato Grosso, uma cidade muito difícil de ir. A BR é de estrada de chão, para a gente entender desse contexto. É para lá do Alô Brasil. Nunca pensei que eu ia passar no Alô Brasil. Quando cheguei lá, por que foi o melhor retiro espiritual que eu já tive? Foi o mais simples. A casa de banho não era rebocada. A nossa comida era arroz com muito feijão, com muito caldo e pouco feijão. Era um bife só para cada um. Aonde nós estávamos fazendo o culto, não tinha piso, era terra. Mas a glória de Deus estava naquele lugar. Por que estava naquele lugar? Porque aquela igreja fez 1 ano de jejum. Eu dormi no chão, nessas barraquinhas, e de noite os jovens estavam cantando, e eu acordei pensando que eram os anjos de Deus que estavam ali. Existia um treino espiritual tão gostoso, tão poderoso. No último dia era um encontro com Deus, que não era para crente, e eles levaram muitas pessoas que não tinham confessado a Jesus. No final daquele culto, mais de 20 pessoas entregaram a sua vida para Jesus, e o poder de Deus desceu naquele lugar. Queridos, aqueles que tinham entregado a sua vida para Jesus
agora estavam sendo batizados com o Espírito Santo. A glória de Deus desceu naquele lugar, havia o poder de Deus. Alguém chegou para o pastor e falou: pastor, o motorista de ônibus chegou para pegar o povo para poder levar, e o culto não está acabando. Só tem um detalhe: o motorista caiu de lá de cima do volante, caiu no degrau, está rolando no chão, no meio do pó, chorando e sentindo a glória de Deus. Queridos, a presença de Deus era tão forte, eu tive a oportunidade de estar lá, e eu parei na parede, eu só chorava, e vendo aqueles jovens, vendo aquele grupo, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, a unção de Deus estava naquele lugar, e de repente, Deus pega e fala comigo: justiça e juízo são a base do trono de Deus. Quando a glória de Deus vem também a sua justiça e o seu juízo. E Deus falou de uma maneira no meu ouvido ensurdecedora. No meio do silêncio, a voz de Deus ecoou dentro da minha cabeça, e Deus disse assim: tem um pedófilo aqui. E ele veio aqui para ter relação sexual com um menino de 15 anos. O lindo que eu acho em Deus, que Deus não expõe ninguém. Deus não ridiculariza ninguém. Deus não coloca ninguém numa situação que deixa a pessoa ridicularizada. Mas Deus trata com a pessoa, porque a justiça e o juízo de Deus é o tempo do amor de Deus, é para alcançar o pecador. E quando Deus falou isso, irmãos, a glória de Deus ficou. Aquele barulho de línguas estranhas, aquele mover todo acabou. E eu, meu Deus, e Deus me mostrou quem era a pessoa. E eu dei essa palavra para essa pessoa: Deus está dizendo que você veio aqui para ter relação sexual aqui no mato com um jovem de 15 anos. Mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia de restauração. O Senhor te conhece pelo nome. Eu dei a palavra para esse homem. Quando esse homem reconheceu o seu pecado, caiu de joelho no chão, se prostrado e adorando a Deus, a glória de Deus voltou. O poder de Deus voltou. Olha como que é o amor de Deus. Por que que a igreja não quer experimentar a glória de Deus? Porque a glória de Deus nos mata o nosso ego, acaba com os nossos sonhos para dar lugar aos sonhos de Deus. E a gente está cheio de vontade de ter, de querer, de conquistar, de ter só para mim. E esse é o motivo do nosso fracasso. Então, quando nós buscamos a glória de Deus, o poder de Deus vem e a gente se esvazia de nós mesmos e nós nos enchemos de Deus. Quantos estão sedentos na presença de Deus? Aleluia! Justiça e juízo são a base do trono de Deus, mas ela é seguida do quê? De misericórdia. Olha o grande amor de Deus. O juízo não vem para acabar com nenhum de nós, mas vem baseado na misericórdia. Lamentações 3:22. A causa de nós não sermos consumidos é porque a sua misericórdia não tem fim. Grande é a tua fidelidade. Só que tem um detalhe: ela é precedida também e apoiada no quê? Na verdade. Lembra no começo dessa mensagem? João 14:6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A base do trono de Deus é precedida de misericórdia, mas é apoiada na verdade. E quem é a verdade é Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê o Ramon, mas Ele vê Jesus no Ramon. É a verdade em mim. Por isso que tudo está centralizado em Jesus. Tudo emana de Jesus. Tudo se converge em Jesus. Tudo vem de Jesus e tudo volta para Jesus. Então o nosso relacionamento deve ser baseado na verdade que é Cristo. Eu quero finalizar quando Jesus aparece para Pedro. E Jesus pega e fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro pega e diz assim: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pega e diz assim: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Jesus pega e diz assim: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pega e fala: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro pega e diz assim: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. O primeiro eu te amo é amor filéu. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele fala assim: sim, Senhor, eu te amo como amigo. É essa a tradução. Aí Jesus pega e fala: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor, eu te fileo. Eu te amo com amor fraternal. Eu te amo como um amigo. Então Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro reconhece
a sua traição, os seus pecados e as suas falhas. E ele fala: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo, que eu te amo de maneira incondicional, independente das minhas falhas. O amor que Deus tem para nós é o amor ágape. O que Deus espera de nós nessa tarde cheia de calor, que toda a verdade seja exposta. Meu querido, só há transformação nas nossas vidas se nós nos expormos diante de Deus. Eu gosto de Provérbios 28:13, na versão King James atualizada, que diz assim: quem camufla as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa, abandona e reconhece, alcança toda a misericórdia de Deus. Quem camufla as suas transgressões nunca, jamais prosperará, jamais alcançará o sucesso, mas quem as confessa, reconhece e abandona, alcança toda a misericórdia de Deus. O desafio para você é para você reconhecer quem você é para você sair mais santo. Mas para haver santidade em nós é preciso haver arrependimento de pecados, é preciso haver mudança de vida, é preciso reconhecer que o meu eu não pode viver, mas que Cristo precisa viver em mim. Eu quero orar por você. Se você pode, coloque-se de pé, em nome de Jesus.